2, 6 a 7, ele nos diz assim: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça. Então esse camarada aqui não é nada, né? Ele está acabado, né? Ele já começa dizendo: eu sou um verme. E eu me lembro uma pessoa que ela usava muito essa expressão: eu sou uma cachorra velha. Então, bom, não sou feliz, não pratico esporte, fracasso nas provas, sou inseguro, não toco nenhum instrumento, não gosto de mim, não tenho sucesso, sou inútil, não tenho amigos, as moças não me aceitam. É mais ou menos assim, né? O camarada, ele sempre, a pessoa vai dizer coisas assim ou semelhantes. Que é pobre, né? Ainda bem que eu sou rico. O que precisam eles? Então, o que precisam essas pessoas que têm esse conceito de si mesmo? O que eles precisam? Melhorar sua autoestima. Se você se valoriza e crê em você, também os outros te valorizarão e te aceitarão. Pois a imagem pessoal que refletimos afeta toda a nossa vida e os outros ao nosso redor. Então você está num ambiente cheio de pessoas para baixo, por mais que você seja para cima, você também vai murchar o seu balão, não tem condições, né? E por mais você estando por baixo, mas está todo mundo animado com o balão cheio, você vai inflar o seu também, não tem jeito, é natural. E eu acredito que você não gosta, como eu também não gosto, de estar ao lado de pessoas que só puxam para baixo. É ruim. Então a gente cansa, vai indo, e chega a hora que a gente cansa. Não quero mais contato com esse indivíduo não, porque só puxa para trás. Bom, porque como imagem em sua alma, assim é ele. Diz Provérbios 23, aí o versículo 7, parte A, certo? Certo, mas antes disso, do texto diz: se você crer que é grosseiro e feio, você terá pouco sucesso e acabará se casando com um tipo que se sente inferior, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O modo como olhamos para nós mesmos e aquilo que sentimos a nosso respeito, bem no fundo do coração, irá determinar o que somos e o modo como seremos. O que vemos e sentimos irá definir o curso de nosso relacionamento conosco, com as outras pessoas e com Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de acusar a todos que nos cercam, né? Os sistemas, as pessoas, mas às vezes o problema é nosso, é o indivíduo, e não o sistema, não as pessoas que o cercam. Então, se nós vemos a coisa positiva ela será. Ontem eu estava em São João da Vajota, e é uma cidadezinha pequenininha, né? E ali nós fomos almoçar, e o restaurante é a casa mesmo da pessoa, né? Sala, tudo, né? E havia muita mosca ali, e eu pensando: tomara que ela não bote aquela mesa com os alimentos separados não, porque se botar as moscas vão ficar sentando. Aí de repente ela trouxe o prato, né? O prato feito, mas muito gostoso. Eu digo: beleza, maravilha, né? Então, mas eu ia dizer: não foi o que eu pensei que aconteceu, mas eu já estava com esse pensamento: meu Deus, como é que eu vou lutar com essas moscas, espalhando as moscas, espantando a mosca da sopa, não ver o prato. Mas mesmo que se viesse assim,
não ia perder a alegria, ia comer, né? Ou com mosca ou sem mosca. Então você é que faz o ambiente, não é o ambiente que faz você. Bom, muitos dos que são classificados para fazer um trabalho excelente obtêm pouco, porque pouco empreendem. Muitos atravessam a vida como se não tivesse nenhum grande objetivo, nenhum ideal a atingir. Uma das razões porque tal sucesso é isso aqui: avariam-se abaixo do seu valor real. Então, se a pessoa já pensa dessa forma, ela não tem visão, ela não tem grande empreendimento, ela pensa sempre pequeno. Sempre pequeno. Nós fomos também ali a São João da Vajota para ver um terreno muito bom. Faz frente para uma rua, fundo para outra. E eles estão empolgados, querendo comprar aquele terreno para construir o templo ali. Porém, o terreno só são 10 metros de frente. O comprimento é grande, mas só 10. Aí ele disse: pastor, você parece que ficou desanimado. Eu disse: eu fiquei. Mas por quê? Porque o terreno é pequeno, eu queria algo maior. Eles estão animados com 10 metros, mas para mim teria que ser 30 de largura. Então, se você pensa 10 metros, implica dizer que você vai querer construir um templo de 8 metros de largura, 8 metros, e ali se acomodar dentro. Eu disse: não, teria que ser um templo pelo menos de 14 metros de largura, pelo menos. Então, da maneira como você vê, como você pensa, vai ser a sua vida, vai ser o seu agir. Se você pensa pequeno, pequeno você vai viver. Se você pensa grande, grande você vai, então, viver. Conceituando baixa autoestima. A baixa autoestima é caracterizada por uma percepção negativa de si mesmo. Pode ser expressa por crença como: eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, ou por uma sensação de incapacidade ou menos-valia, que é muito difícil de a pessoa conseguir traduzir para si e para os outros. Essa percepção negativa não constitui um transtorno mental propriamente dito, mas é um elemento que pode estar presente em muitos distúrbios ou em diversos problemas que o indivíduo possui. Essa percepção, ela representa grande importância na vida de qualquer ser humano, porque seja no ambiente familiar, no trabalho, na escola ou no âmbito social, esse ponto de vista negativo, íntimo, determinará suas escolhas e aquilo que deixará de conquistar. Então, a baixa autoestima se apresenta tanto de maneira extrema quanto interna, ou seja, fisicamente. Uma pessoa se mostra com a aparência desleixada, postura curvada, olhar sem brilho e para baixo, voz vacilante e em tom mais baixo. Psicologicamente, há insegurança, ansiedade, timidez, isolamento, culpas e vergonha. Ou seja, até olhando o indivíduo, fisicamente você percebe que ele é uma pessoa para baixo, pela postura dele, a maneira como ele anda, como ele fala, tudo, até nisso. Doraci, vamos dar um microfone aí para Doraci? Eu tenho uma aluna que ela é muito impossível mesmo, teimosa, desobediente. Aí eu, colocando ela para estudar, ela disse: tia Dora, a senhora está perdendo seu tempo. E eu digo: oxente, mas por que, Maria? Ela disse: porque minha mãe disse que eu não presto para nada, né?
Ela disse que eu só presto para gastar o dinheiro do meu pai. E eu nunca vou tirar nota. A senhora está perdendo seu tempo e sendo besta. Você acredita? Sim. Aí eu disse, pois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar para sua mãe que você pode e que você é capaz. E que você, 8 anos, e que você não está gastando o dinheiro do seu pai está investindo em você, porque o seu sonho é ser uma veterinária, e isso vai acontecer. A mamãe disse que não vai não, que eu não presto para nada, né? Eu digo, pois a partir de hoje você vai pensar assim, a tia Dora disse que eu vou me formar e que eu presto e que eu tenho valor, né? Mas para isso você vai começar se comportando, para poder aprender, né? Aí eu fazia as tarefas, bora estudar, aí incentivava os outros meninos a incentivar ela também, né? Aí eu conversei com a mãe dela depois, né? Ela nem ficou gostando, né? E conversei com o pai, né? Eu digo, olha, a palavra da mãe, ela é muito poderosa para a criança, né? Então eu posso dizer que você tem capaz, que ela é capaz, mas ela disse, não, tia Dora, a minha mãe disse que eu não sou capaz. Então, a partir de hoje, você vai dizer para a Maria Clara que ela é capaz e que ela vai conseguir tirar essa nota, né? Ela fez aquela cara assim para mim, como quem diz assim, não adianta não, né? Aí eu disse para ela que ia adiantar, vamos trabalhar nesse sentido. A partir de hoje, a Maria Clara tem valor e ela é capaz, né? Pois, pastor, pois a prova seguinte, ela tirou 9,9, né? Aí, quando ela chegou com a prova, ela desceu do carro, chega até caiu perto do portão, né? Com aquela, na carreira para me mostrar a prova. Olha, tia Dora, bem que a senhora disse, né? E a partir daí, a nota dela ficou melhor do que a nota do irmão dela, né? Ela é teimosa, mas não perde para ninguém na nota, né? Aí a mãe dela mudou. Né? Então, não diga que ela não vale nada, ou que ela não presta, ou que ela veio só para gastar o dinheiro do pai dela, que não é. E se ela inculcar isso na cabeça, pronto, já era. Geralmente, as crianças que não têm déficit de aprendizado e que são terríveis, elas são inteligentes. Se você souber fazer essa inversão e canalizar aquela força dela para isso aí, ela terá grande sucesso na vida. Agora, tem uns que são, vamos dizer, terríveis, porque eles têm problemas, né? Tem diagnósticos nesse fator negativo. Mas quando não, no caso dela, são pessoas altamente inteligentes. Certo? Mas a mãe dela estava bloqueando e ela ia crescer, absorver aquilo, ia bloquear a mente dela para isso. Mas você fez o certo, conversou com a mãe, conversou com o pai e principalmente com ela. Mas você não deve parar aí. Enquanto ela estiver com você, você continua fazendo esse trabalho aí, né? Que ela vai tomar gosto e ela vai desbloquear aquilo que a mãe dela tentou fazer à mente dela. Sim. 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 Aí vem mais uma, é inserido mais um adulto na sociedade, dando trabalho para os pais que já vão estar velhos, os avós já vão estar mortos. Não tem outra. Aí vai dar trabalho para a família todinha, dá trabalho para tio, para irmã, para vizinho, não fica em trabalho nenhum. É a pura verdade. E isso não está nascendo agora, não. A gente já sabe que tem adulto com esse trabalho aí. Certo. Então, assim, é claro que
no âmbito espiritual, nós temos dons diferentes. Na questão genética, nós trazemos hereditariamente talentos diferentes um do outro. Então, nem sempre você vai ser igual a uma outra pessoa, porque às vezes geneticamente, ele já trouxe talentos consigo. E espiritualmente, ele pode ter dons diferentes do seu. Mas assim, não, um consegue fazer isso, mas eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer uma coisa que ele não faz. Até geneticamente, biologicamente, o biotipo de cada indivíduo, ele é propenso a fazer alguma coisa, até na questão da área do esporte. Aí ginastas, por exemplo, são pessoas baixinhas, de 1,60 m. Na minha altura já não dá mais para ser um ginasta. Já seria um outro esporte, uma outra área, entendeu? Então assim, mas a questão é que a pessoa não é imprestável. Talvez ela não consiga fazer algo ali, mas ela faz o outro ali. Então sempre assim. É como na realidade, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Né? Você não sabe fazer tudo. Então, se você não sabe fazer tudo, você é ignorante em alguma coisa. Por exemplo, eu sou ignorante na mecânica automobilística. Eu não conheço nada de mecânica automobilística. Eu sou ignorante. Mas na elétrica predial, então eu não sou ignorante. Pronto. Então eu sou capaz. E se eu quisesse aprender mecânica, eu iria estudar. Pronto. Então assim, a maneira externa, ela já identifica a pessoa, no físico, no próprio físico, na compostura do indivíduo, você já identifica. Complexo de inferioridade. Note que na quinta-feira nós falamos sobre complexo de superioridade, agora vamos falar de inferioridade. Jó 3,25, ele diz assim, ó: porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Isso você diz, não, mas o que é verdade. Porque geralmente, quando eu temo algo, quando eu receio algo, eu faço aquilo com medo, e a tendência é acontecer. Se você está no volante de um carro e é só com medo, eu terminar batendo esse carro, eu terminar batendo, você bate mesmo. Você vai bater, porque você não está com segurança na coisa. A tendência é acontecer mesmo. Não é, aqui não tem nada, não tem nenhum mistério, não tem nada místico. É a falta de confiança que vai fazer acontecer. Complexo de inferioridade é um sentimento de que se é inferior a outrem, de alguma forma. Tal sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada por parte da pessoa afligida, é frequentemente inconsciente, e pensa-se que leva os indivíduos atingidos à supercompensação, o que resulta em realizações espetaculares, comportamentos antissocial ou ambos, ou seja, tanto realizações espetaculares como comportamentos antissocial. Diferentemente de um sentimento normal de inferioridade, que pode atuar como um incentivo para o progresso pessoal. Um complexo de inferioridade é um estágio avançado de desalento, frequentemente resultado numa folga das dificuldades. Ou seja, existem pessoas que ela tem esse preconceito de inferioridade e ela então vai tentar mostrar para a sociedade, coisa que a sociedade não cobra dela, de que ela não é inferior. E termina ela fazendo grandes feitos, alcançando a formação numa profissão bem mais complexa e coisa dessa natureza. Então ela quer provar que não é aquilo,
Porque ela pensa que a sociedade pensa dela, que ela é inferior, mas na realidade é ela que pensa de si. Só que ela não admite que é ela. Tá? Eu conheço pessoas que dizem assim, ninguém gosta de mim. Eu já ouvi pessoas até dizer, na igreja ali todo mundo persegue a minha família, ninguém gosta da nossa família. E você aqui também já ouviu. Você já ouviu. Aí quando você vai sair, mas por que a igreja vai perseguir? O que é que... Porque assim, todos nós encontramos pessoas invejosas que nos invejam. Um inveja o outro porque o outro é preto. E o outro, o preto, inveja o branco porque o branco é branco. Aí não é inveja, mas aqui eu só contar um caso para vocês. Uma vez nós fomos numa excursão com uma determinada igreja, lá, vamos ali de Parnaíba. E lá tinha uma menina, ela é bonita, mas a pele bem branquinha. E ela não podia tomar sol. O solzinho mesmo normal, aí já deixava ela toda pipocada, a pele e tudo, e ela chorando lá. Né? Mamãe, eu queria ser igual o pastor João Pedro, que pode tomar sol. E ela chorando para a mãe dela, a moça chorando. Né? A folha está lembrada, não vou dizer o nome da pessoa, não, porque alguns conhecem. E ela disse que queria ter a pele assim preta. Eu digo, minha filha, complicado, não? Complicado. Então o ser humano é assim. Mas aqui não é esse o fator. Estou explicando esse caso para entender que não é esse o fator. Mas, continuando, o pioneiro neste campo foi Alfred Adler, e aí tem, geralmente o ano, 1917, que usou o exemplo do complexo de Napoleão para ilustrar sua teoria. Alguns sociólogos propuseram que um complexo de inferioridade pode também existir num nível mais amplo, afetando culturas inteiras. Esta teoria controvertida é conhecida como inferioridade cultural. Napoleão Bonaparte, ele era baixinho e ele tinha esse complexo de inferioridade porque era baixinho. Então ele queria mostrar que era durão, aquela coisa toda, né? E assim vai. Vamos lá, páginas 5 e 6. Aí um abençoado para dois abençoados, uma gema aí, original. Geralmente, existem as fases na vida do ser humano, onde impregna esse sentimento, ou esse preconceito de inferioridade. A criança, ela nasce sem um contexto social. Até os menininhos, as crianças bem, ela urina ali na frente de todo mundo, tira a roupa dela, troca, mas aí a sociedade vai começando a dizer, rapaz, tu não pode fazer isso, e ele já vai começando a receber esses fatores negativos. Chega uma idade já do Gabriel ali, que o Gabriel, quando eu cheguei aqui, ele era pequenininho, né? Então às vezes ele saía para urinar e urinava bem ali na porta, não era, Leila? Só fazia abrir a porta, rapaz, várias vezes a Leila, ele não estava nem aí. Mas hoje, não, o Gabriel já não vai fazer isso, ele já começou a receber esse conceito. E são desses conceitos que muitas vezes são produzidos, certo? Esses alicerces, desses preconceitos de inferioridade. Certo? Em todos os aspectos.
Mas vamos lá, causas do complexo de inferioridade. Letra A, por nascimento. Todo ser humano nasce com sentimentos de inferioridade, porque quando de seu nascimento é dependente do que, para ele, são super-humanos ao seu redor. Ou seja, é aquilo que ele se vê incapaz e depende de tudo. Por isso que as crianças chegam a uma fasezinha na vida que ela quer independência, ela não quer que você pegue no braço dela para fazer as coisas, ela quer andar sozinha, quer até correr, ainda não consegue correr, você sai atrás dela. É porque ela está irritada. Irritada com o quê? Porque ela acha que todo mundo já começa a vê-la como incapaz. Ela quer mostrar, ela quer demonstrar que ela é capaz de fazer as coisas. Ela quer comer com a própria mão, a colher, não consegue comer com a colher e ela se zanga, né, quando você quer botar na boca dela. Quem é pai aqui já teve essa experiência com os filhos. Então é isso aqui. Ela quer demonstrar que é capaz. Por atitude dos pais. Vamos lá. Aquilo que a Doraci falou. Comentários negativos e avaliações de comportamento que enfatizam erros e lapsos determinam a atitude de crianças até 6 anos de idade. Comparação que os pais fazem dos seus filhos com outras pessoas, geralmente enfatizando que seus filhos são errados, enquanto que os outros são certos em determinadas coisas. C. Defeitos físicos, tais como ser manco, características faciais desproporcionais, defeitos da fala e visão defeituosa, causam reações emocionais e se conectam a experiências desagradáveis anteriores. Então, tudo isso pode afetar. Algumas pessoas, só aqui, sem ler, algumas pessoas, elas não conseguem fazer com que determinadas questões na sua vida se tornem traumas. Mas já outras, elas são susceptíveis a criar traumas por alguma coisa, palavras ou ações negativas que fizeram com elas. Outros não absorvem isso aí. Então, é muito relativo. Já está com 26 anos. Você acredita que ainda hoje ela chora por esse homem? Ainda hoje, e ficou assim na situação que eu quero que você veja, né? Aí quando ela foi lá, ela dificilmente vai lá em casa, porque mora longe, né? Aí ela foi lá em casa, uma certa vez, aí quando chegou, ficou admirada, que achava que ia me encontrar deitada e chorando, né? Assim, uns 15 dias depois, né? Aí eu digo, de forma nenhuma, né? Eu sou filha do rei, né? Eu tenho o meu valor. Muito bem. Sim, senhora. Alguém disse assim, nunca elogie alguém acima de você mesmo. Nunca elogie alguém acima de você mesmo. É mais ou menos. Irmã Gema, você é inteligente. Agora eu sou mais do que você. Mais ou menos assim. Deixar o elogio não botar acima de você. Você está entendendo? Sim. 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 É isso. Bom, limitações mentais, aí letra D. Limitações mentais. Provoca sentimentos de inferioridade, quando comparações desfavoráveis são feitas
com as realizações superiores de outro. E quando performance satisfatória e esperada, mesmo quando as instruções não possam ser compreendidas. Então, isso também provoca. Letra E, preconceitos e desvantagens sociais. Às vezes, questão da família, a pessoa nasceu, é pobre, é isso, é aquilo outro, é a raça alegada, sexo, orientação sexual, status econômico e religião. Então, tudo isso pode ocasionar no indivíduo essas questões. Tem pessoas que ela nasceu num berço pobre. Até outro dia eu estava conversando com a Fran, não sei se a Fran lembra, uma situação assim, né? Ela conviveu ali num âmbito social pobre, mas aí quando ela começa a ter uma mudança de vida, ela parece que esqueceu o berço que veio e passa a ter um comportamento assim de superioridade, de etc, etc, etc. É claro que quando você muda de um patamar social, você muda de alguma forma, porque você agora tem dinheiro para frequentar um restaurante melhor, vestir uma roupa melhor, mas o seu trato com as pessoas, ele não precisa mudar. O seu sentimento com as pessoas, ele não precisa mudar. Ora, você não vai andar com um carro aí, modelo 2008, um carro popular, 1.0, quando na realidade agora você está ganhando aí 10, 12 mil por mês. Você não vai. A tendência é você comprar um carro, entendeu? É natural. Francílio e Vânia. Pastor, essa questão de inferioridade tem muito a ver com o que a pessoa é, mas a pessoa não quer ser. No caso, por exemplo, de preconceito na escola, bullying na escola, essas coisas. Muitas questões de bullying ou de preconceito é porque a pessoa, você tinha até um exemplo ali, a pessoa manca, a pessoa que tem alguma deficiência, alguma coisa, a pessoa não quer admitir que tem aquilo e se sente mal quando alguém fala, entendeu? Não é aceitar, exatamente. E nem todo mundo, como você falou, nem todo mundo consegue lidar com isso. Por exemplo, quando nós estamos na escola, que vem essa questão do bullying, é porque aquela criança ela não consegue corresponder àquilo que a pessoa está falando. Por exemplo, coloca um apelido na pessoa, aí a pessoa não tem a capacidade emocional de devolver aquele apelido e termina sofrendo emocionalmente. O adulto, ele sabe que tem aquela deficiência, mas quando alguém fala, ele não quer ter aquilo e se sente mal. O caso do negro, por exemplo. O negro, tem deles que se zanga, a pessoa chama ele de negro, e sendo que ele é negro, então não tem o porquê de ter essa zanga. Eu, por exemplo, eu tenho minhas pernas tortas, eu vou me zangar porque as pessoas dizem que tem as pernas tortas, eu não me zango não, é torta e acabou a história, entendeu? E eu nem tinha percebido, que coisa, né? Não, a minha é só uma colocação do exemplo de um amigo nosso, que era pobre mesmo, bem pobre, e hoje podemos dizer que é uma pessoa rica, assim, porque é doutor, e ele não gosta de se mostrar a pessoa que ele é hoje. Ele sempre quer ainda conviver parecendo com o que era antes. Então, eu acho que é uma dificuldade que ele sente. Eu acho que não importa, não tem problema dizer o nome dele, né? O professor Bispo. Ele tem esse problema com ele, de não querer demonstrar o que ele é hoje e sempre querer estar ainda puxando um pouco do que ele era, da classe que ele era passada. Isso. Muito bem.
Então é isso aí. Vamos lá. Aí o 2, porque primeiro nós falamos sobre as causas do complexo de inferioridade, e o 2, nós vamos falar sobre manifestação do complexo de inferioridade, onde nós podemos ver. Este sentimento pode se manifestar da seguinte forma: recuo, desistência de contato social. Então ele não gosta de ter o contato social. B, agressão, busca excessiva de atenção, crítica alheia, obediência excessivamente obsequiosa e preocupação. Então pode acontecer tudo isso, se torna de repente uma pessoa agressiva no âmbito social. E outra questão também aqui, essa obediência excessivamente obsequiosa, a pessoa, ou seja, ela quer obedecer padrões de relacionamento. Você é meu amigo, então você não pode fazer amizade com outra pessoa. Se você tem amizade com outra pessoa, é como se você estivesse me traindo. Eu quero exclusividade nessa obediência de relacionamento. Então eu vou me irritar com você. Se você, olha, eu sou amigo seu, Gema, não quero que você faça amizade com a irmã Fátima. É mais ou menos assim um recado que ela te dá. Se você fizer amizade com a irmã Fátima, você está traindo nossa amizade. Mais ou menos isso assim que ela age, né? 3. Lidando com o complexo de inferioridade. Pode-se seguir a seguinte estratégia para lidar com o complexo de inferioridade. Letra A, consciência. Trazer o complexo ao nível consciente, que vai ser muito difícil, porque a pessoa ela não vai querer aceitar isso. Fazer com que a pessoa se torne consciente do seu problema, entendeu? Do seu complexo de inferioridade. E geralmente, nós seres humanos, é aquilo que o Francílio falou, nós não queremos aceitar aquilo que somos na esfera de negatividade. Nós queremos sempre transparecer aquilo que nós não somos, né? Sempre para cima, não para baixo. Se você está estressado, você não aceita alguém dizer que você está estressado. Você não aceita. Não estou estressado, não. Você já sai com brutalidade. Você está mostrando a forma como você vai, que você está estressado. Mas a pessoa não. Então é assim. Joyce Leite. Tudo é questão do que a gente absorve, né? Quando eu era criança, por o meu pai ser negro e tudo, e eu sempre fui apegada ao meu pai, aliás, todos os 4 que foram adotados era apegada ao pai. Então, nas reuniões escolares, eu fazia questão que o meu pai fosse, não minha mãe. Mas, quando o meu pai foi, eu lembro que eu tinha assim, uns 8 a 9 anos de idade, e aí pronto, ele foi para essa reunião escolar e os coleguinhas ficaram, filha do bombom café, filha do bombom café. Aí, eu não absorvi isso como negatividade, mas eu dei na pessoa, tanto fui parar na diretoria, aquela confusão toda, e absorvi assim, nunca mais chamaram o bombom café, e eu toda reunião fazia questão que o papai fosse, que eu queria ver quem quer chamar bombom café, que o tapa ia comer. Então, eu absorvi de outra forma. E assim foi a vida toda. A minha luta toda na minha vida foi porque eu tinha um pai negro, tá entendendo? E as pessoas simplesmente não aceitavam. Mas eu coloquei na minha cabeça, vocês vão ter que engolir. Então, eu fazia questão sempre que meu pai estivesse do meu lado. Parece que eu já saía de casa, tipo assim, se falar, eu já estava... Então, eu absorvi de outra forma. Se foi errado, eu só sei que me ajudou muito. Nunca fiquei com esse complexo com a filha do bombom café, de jeito nenhum, e estou aqui. É aquilo que o Francílio falou, José. Eu nunca tive apelido.
Não porque não colocaram, só que não colava. Fica difícil, vou citar, fica difícil para essa turma mais da atualidade, mas a nossa vida no passado, minha, de criança, os pais não ficavam preocupados, para onde foi, onde vai, porque não existia droga, não tinha nada, então o pai não precisava se preocupar com o filho. Então a gente ia jogar bola e tudo, e a gente resolvia lá no campo mesmo, batia, apanhava, e pronto, os pais não sabiam, né? Eu bati muita gente, apanhei, não tinha problema. Que foi isso? Não, caí, nada, foi um murro no olho, né? Mas caí, pronto, era assim, resolvia. Bom, e aí todo mundo tinha apelido, e um dos apelidos que me botaram foi Sebo Azul. Sebo Azul, só que eu, né? Que eu bem preto, magro, né? E o sol ficava aparecendo mesmo. E aí chamava Sebo Azul, eu digo, e aí, Sebo Azul? Aí voltava pro cara o mesmo apelido. Aí disse, não se invoca não, e pronto, não pegava. E qual é o Entendeu? de hoje que o pastor Pinheiro disse lá no curso? Foi manequim, né? Ele disse, manequim, é um manequim. Esse aí tu não sabe não, pô, no grupo dos pastores tu é conhecido como manequim. Eu digo, e agora? Eu disse, eu não sabia dessa, né? Quando vão falar de mim, o manequim, eu digo, oxa, pois pronto, mas deixa para lá. Também não vai pegar, né? Que eu não vou. Bom, letra B, superar a incapacidade. Ou você supera aquela incapacidade, eu tenho dificuldade de me relacionar. Lute, force relacionamento. Vá conversando, fique ali no meio, Porque há pessoas que elas são tímidas. Bom, se esse é um problema, busque interação. Tem que lutar. Se quer lidar com a coisa, tem que superar isso aí. Aquilo que eu já contei várias vezes para vocês. Se você for pegar alguém de 40 anos para baixo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que calça 43. Porque a nossa geração, aliás, de 40 anos para cima, é muito raro você encontrar, né, de 40 para cima. Porque o nordestino, principalmente, o pé dele era pequeno. Quando veio a questão do chamado galeto, né, que é esse frango aí com bastante hormônio, que nós comíamos galinha caipira, quando podia ter, então era coisa. Aí começou a desenvoltura dos pés e tudo, hoje 44. Mas meu pé já 44, adolescente, o pé 44, e não existia sapato 44. Me lembro que quando se exigiu no colégio que se usasse o quichute, assim que foi lançado o quichute, agora todo mundo tem que comprar um quichute. E como é que conseguia comprar um quichute para mim? Não tinha. E eu sei que a loja fez um pedido, a minha mãe pediu, passa um pai, tive que esperar. E a diretora, você não vai entrar se não vir de quichute, ali no Clodomir Milé. Aí minha mãe foi lá e disse, pois arranja um quichute para ele, não tem. A minha mãe era bem educada, né? Foi lá e... Aí a diretora ficou se tremendo. Disse, não, pois tá bom, deixa. A minha mãe, aí fez o pedido e esse quichute demorou a chegar. Então eu tinha vergonha do meu pé. Aí um dia eu disse, mas é bom. Quando eu ia jogar a bola lá, o menino tinha medo do meu chute. Eita, levei a bola. Aí, todo mundo saía do meio. Aí eu fui ver, meu pé é bom. E pronto, não tive mais dificuldade, assim. Então, supere esse problema. Tu tem um pé grande, deixa dele. A orelha é grande, deixa dele. Muito bom. A testa é grande, qual o problema? Um tem a testa grande, outro tem pequeno, e assim, superar, deixar isso para lá. Assim é inevitável complexo de superioridade e inferioridade. Estão sempre muito próximos e podem tranquilamente coexistir no mesmo sujeito. Ou seja, uma hora ele tem preconceito de superioridade, outra hora ele tem
um complexo de um lado, outra de outro. E isso às vezes existe por toda a vida do indivíduo, por mais que ele tente trabalhar, vez por outra aquilo está nascendo, parece estar sempre podando, sempre cortando. Um problema. Então vai ser por toda a sua vida essa briga, essa luta. 3. Como superar a baixa autoestima? Diz: importante objetivo na vida, aprender a ser uma companhia tão boa para si, quanto seria a do melhor amigo. O grande desafio é você ser uma boa companhia para você mesmo. E todos nós aqui, todos nós que já temos experiência realmente de vida social adulta, nós conhecemos aquela pessoa que você não convidaria para a sua festa. Não é não? Você disse, rapaz, essa aqui. E se um dia você tiver realmente, você não tem jeito, tem que convidar a pessoa, você. Oh, pai. Oh. Então é isso. Desenvolver a autoestima é prioritariamente uma responsabilidade familiar. Se não começar no lar, provavelmente não ocorrerá em nenhum outro lugar. Ela não será cultivada na sala de aula, na vizinhança ou no emprego. Mesmo os amigos mais chegados falham muitas vezes em transmitir o encorajamento necessário. E uma vez até eu chamei a atenção aqui dos adolescentes, já estava um número pequeno. O João Pedro, filho do Rogério, né, foi aí querer ganhar uma gata e a gata dispensou ele. Né? Aí os meninos ficaram gozando do João Pedro aí o tempo todo. Eu chamei, rapaz, mas como é que vocês fazem isso? Você tem que dar ânimo pro cara, dizer, rapaz, aquela menina ali é fraca demais, moço. Deixa aquela menina, tu é superior. Eu mesmo não queria aquela menina, né? Aí eu falei com o Cássio, falei com a turma toda, rapaz, tem que dar força pro cara. Aí eu sei que eles deram uma forcinha para ele, ele se superou. Mas é assim, né? O cara já está para baixo, levou um arrasteiro, um fora, e nós vamos terminar de matar o coitado. Não, rapaz. Confie no julgamento de Deus em tê-lo tornado algo de valor. Precisamos nos lembrar que todos fomos feitos à imagem de Deus. Se você está diminuindo a si mesmo ou ao seu filho, você está diminuindo Deus. Deus lhe criou, e isto torna você algo de valor. Se você tem lutado com o sentimento de inferioridade durante sua vida, decida agora fazer as pazes consigo mesmo. Aceite e aprecie o que Deus tem feito ou está fazendo. Ele lhe criou e Ele não faz coisa sem valor. Então, aí está o problema. Você é você, você não é o outro. Então Deus quis fazer você do jeito que você é. 2. Aceite o valor que Deus lhe conferiu. Deus nos valoriza, então podemos nos valorizar. Sua inferioridade é baseada em uma distorção da realidade vista através de olhos infantis. Comece a olhar através dos olhos de Deus. Pronto. Deus, ele não vai fazer acepção daquele que ele criou. Senão, ele foi o poderoso para criar. Por que ele criou você assim? Se ele criou você dessa cor, é porque ele queria dessa cor. Como é que ele vai criar e mesmo vai? Não. Se não fosse, ele teria mudado a sua cor. O seu cabelo, a sua altura. Não.
E quando... Página 6. Senão não vai dar o tempo aqui para a gente. Temos ainda 15 minutos. Observe com que frequência Deus faz coisas especiais por você. Tente escrever, tome um caderno e escreva textos bíblicos que o ajudarão a pensar positivamente. Escreva de que maneira Deus tem manifestado o seu amor por você. Olhe para a natureza, observe uma flor, um pássaro colorido, um riacho a correr. Tudo isso são coisas especiais que Deus fez para você, porque você é especial. Tudo. Observe que Deus preparou todo o ambiente, e depois de todo o ambiente preparado é que Ele coloca o homem ali, só para o homem desfrutar. Só para isso. Então, tudo Deus. A questão é que nós não sabemos fazer uso das bênçãos que Deus nos dá. Sabemos fazer uso. Eu gosto de velocidade. E nós fomos ali, aí tem umas retas ali já próximo de picos, né? E eu ia com 2 pastores, e eu, meu Deus, tomara que eles gostem de correr, porque eu queria tanto agora me desapilar aqui. Mas aí conversando e fui passando, aí foi 140, 160, 170. Aí o Florencio disse, rapaz, diminui aí. Eu digo, oh, rapaz, não é que eu quero emoçãozinha, né? Então, mas cada um sente prazer em algo, então, mas é bom. 4, coloque a fé antes do sentimento. Com a ajuda de Cristo, você pode obter uma autoestima saudável. Para fazer isso, você deve colocar a fé antes do sentimento. Creia que Jesus pode reverter a situação. Devemos aprender a olhar as coisas, não como elas são, mas como elas podem ser. Porque nós vamos modificar as coisas. Nós vamos modificar as coisas. Olhe mais para a necessidade dos outros do que para a sua própria. O princípio cristão de focalizar nossa atenção em alguém em necessidade ajuda-nos a sentir-nos úteis e assim desenvolvemos a autoestima. É difícil se envolver na autopiedade. Quando você vê que outros têm problemas muito maiores que os seus. Ou seja, quando eu penso que eu sou o último da fila, e eu olho para trás e vejo que ainda tem meio mundo de gente atrás de Vitor, tu é bem. Mas se eu não olhar para trás, olhar só para mim mesmo, eu vou me ver sempre como o último da fila. Então você tem problemas? Tem. Mas tem gente que tem mais do que você. Você hoje andou, está aqui, e tem tanta gente lá hospitalizada com diagnóstico dizendo, olha, provavelmente você não vai sair daqui. Né? Olha aí. Quanto é que você está devendo? Tem gente aí que já está com a corda no pescoço, porque a dívida dele é tão grande, mas tão grande. A sua é pequenininha, então relaxa. Deixa aumentar mais um pouco. Então, quando olhamos para os outros, nós não nos tornamos egoístas. Porque quando olhamos para nós, só queremos, eu quero. O outro também precisa. 6. Aprenda a perdoar até mesmo seus pais.
Se memórias da infância lhe ferem e precisam ser cicatrizadas, busque o auxílio de Deus para perdoar. Tome algum tempo e desmantele a pesada corrente de seus ombros. Desfaça cada elo que representa fracasso ou rejeição no passado. Se é muito difícil fazer isso sozinho, encontre alguém de sua confiança que possa lhe ouvir e lhe ajudar. É trabalhar, veja tudo que foi no passado como um obstáculo que você venceu e lhe levou a um patamar, a um pódio mais alto. Assim, eu tenho esta facilidade de ver os obstáculos como bênção. E de fato eles são. Nós é que às vezes olhamos os obstáculos como maldição. Há um momento que nós questionamos, por que isso? Aí depois, se você olhar bem, você vai dizer, não, isso era uma preparação para que eu chegasse aqui. Olha, veja a coisa dessa forma. A única solução contra as injustiças da vida é o perdão. Se não encararmos com toda a honestidade as raízes do nosso problema e confrontarmos nossos ressentimentos para perdoar aquele que tem de ser perdoado, estaremos vivendo num estado de escravidão. Somos escravos da própria mágoa. Eu costumo pensar assim, se alguém projeta ou vai fazer o mal com você, ele é um coitado, ele é um infeliz, ele não é merecedor da nossa raiva, mas da nossa piedade. Oh, coitado. É como alguém tem inveja de você. Por que você vai ter raiva dele? Na expressão mais comum, deveríamos ter a pena, porque não era para ele ter inveja. Não é isso? Mas às vezes nós vamos ter raiva. Quando alguém tem inveja de você, é porque ele queria ser igual a você. Então, ele está dizendo que você está num patamar mais alto do que ele. Pois pronto, fique nesse patamar mais alto. É isso. Sétimo e último nesse ponto, encontre um grupo de apoio. Tente formar um grupo de oração. Participe de um pequeno grupo. Isso ajudará enquanto você estiver sendo espiritualmente útil aos outros. Permita que Deus o ame e deixe que o ensine a amar a si mesmo e a amar os outros. Isoladamente não conseguiremos. E quem tem essa problemática, baixa autoestima, ele quer persistir no isolamento. Não vai conseguir. Por quê? Deus fez o homem na estrutura que Deus fez, ele é um ser social. Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. E essas pessoas, geralmente, elas vão para um evento social. Mesmo no evento social, elas continuam só. Vai uma excursão, continua só. Não desopilam, não gosto de futebol, não gosto de música, não gosto de cinema, não gosto de nada. Na viagem, não sei como eu falei, só estou triste com esse carro porque o som dele não está tocando. Eu acho ruim viajar sem som. Você é mesmo, pastor, você gosta de música? Sabe, papai, eu não gosto de música. Aí ele foi contar o porquê ele não gostava de música. Porque o pai dele chegava meio-dia, aí disse, olha, eu vou dormir agora. Vou dormir. Ele disse que o pai dormia entre 30 e 40 minutos. Eu não quero uma zoada. Ele disse que na casa dele não tinha radiola na época, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha som.
Aí ele disse que não gosta de música. Disse, rapaz, pois se eu pudesse, eu dormia ouvindo música, acordava ouvindo música, tudo fazendo música, eu gosto de música. Então assim, tem esse fator naquela vida. Eu não sei se é porque nossa família sempre viveu no meio de zoada, muita música, e no tempo de incrédulo surgiu aquelas culturas da música, a discoteca, depois veio o break, e havia os clubes de forrós, e muita discoteca aqui em Timon, toda esquina existia um. Então pode ter sido isso também que me fez gostar, né, da coisa. E por último, para chegarmos à conclusão, temos 5 minutos, diz: Deus é a solução para a baixa autoestima. Apesar de alguns cristãos entenderem perfeitamente sua condição de filho de Deus, acham-se como que amarrados e tensos, acorrentados por terríveis complexos de inferioridade, presos a um profundo sentimento de que não valem nada. E isso dificulta muitas vezes o trabalho para Deus e o próprio testemunho. Não sei fazer nada é a desculpa de muitos para se eximir da missão. Você já notou que Deus não escolhe superastros para realizar a sua obra? Vejamos. Moisés era pesado de língua. Davi era o mais franzino dos irmãos. A menina cativa lá que falou para Naamã, olha, Israel tem um profeta, era uma escrava. Os 12 discípulos eram homens humildes e pescadores. Poucos ali realmente era. O menino que trouxe ali, foi um menino que trouxe os 5 pães e 2 peixinhos. E até uma frase que diz que Deus ele não chama capacitados, mas Ele chama para capacitar. O problema é que nossa baixa autoestima rouba de Deus grandiosas oportunidades de demonstrar seu poder e capacidade por meio de nossa fraqueza. Bom, eu acredito que eu seja um exemplo. Eu vim de um lar pobre, minha mãe analfabeta, aos 5 anos de idade meu pai se separou da minha mãe, e ela foi trabalhar para manter a casa. Então eu tinha tudo para ser um bandido, talvez nem mais existir pelo meu contexto social de vivência. Tá? Mas Deus achou por bem me chamar para a sua obra, né, e me enviar a um seminário, e hoje estou aqui. Então, me considero tímido, porém, Deus trabalha em mim para ir fazendo o que tenho que fazer. E me dá umas missões que realmente eu tenho que ser diplomata, tenho que conversar, tenho que estar recebendo pessoas, ouvindo, falando. E agora é o dia todinho assim. Pois bem, Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Certo? Então, queridos, fique com as páginas, releia. Se você tem alguém que está assim com um problema, repasse essas páginas também para ele ler, estudar. Quem sabe nessa leitura Deus possa abençoar a vida dele e ele busque aí resolver as suas questões. Amém?